Pessoal, vamos continuar então? Vamos continuar então com o item 5.8 das relações com terceiros, ou seja, qual é a responsabilidade da sociedade quando ela firma compromissos com outras pessoas? Bom, essas regrinhas que nós estamos estudando estão previstas entre os artigos 1022 a 1027 do Código Civil, além da gente ter que voltar em alguns artigos, especialmente no artigo 1015. Bom, a regra geral de responsabilidade dos sócios perante a sociedade é que eles têm responsabilidade subsidiária na proporção da sua participação no capital social, a não ser que o contrato social disponha de forma diferente que eles têm responsabilidade solidária. O que quer dizer que eles têm responsabilidade subsidiária para com as obrigações da sociedade? Quer dizer que quando a sociedade deve alguma coisa, quando a sociedade está inadimplente, quem irá pagar esta dívida é a própria sociedade, através do patrimônio da sociedade. Enquanto houver patrimônio, haverá responsabilidade pelo pagamento das dívidas. Se tiver R$ 1, esse R$ 1 tem que ir para pagamento dos credores. Acabou o dinheiro da sociedade, acabou o patrimônio da sociedade. Aí sim, em algumas situações, quando os sócios têm responsabilidade, eles respondem de forma subsidiária com o seu patrimônio pessoal pelas dívidas da sociedade. E lembrando, eu vou responder pela parte que me cabe. Se eu tenho 1% de participação da sociedade, eu vou participar com 1%, eu vou pagar 1% das dívidas da sociedade. Isso se a minha responsabilidade for subsidiária. Porque se a gente prevê que a responsabilidade for solidária, se a gente colocar isso, se a gente eleger, não é uma boa dica não, tá? Eu tenho que pagar a dívida toda e depois cobrar dos meus sócios, tá bom? Então tem que tomar muito cuidado, que a solidariedade é elegível. Lembra daquela regrinha que vocês aprenderam lá no direito das obrigações? Então, quando eu opto pela solidariedade, é ela que vai reger as relações. Então, é sempre uma boa não colocar no contrato social que a responsabilidade dos sócios é solidária. Bom, como eu disse anteriormente, lá no outro bloco da aula, os administradores, eles podem ter responsabilidade perante a própria sociedade, eles terão que reembolsar, pagar para a sociedade os prejuízos que eles deram à sociedade e eles podem ter que responder perante terceiros aos prejuízos que eles deram para terceiros. E isso, gente, é independente do tipo de sociedade. Existem algumas situações previstas na lei em que esse administrador vai ter responsabilidade pessoal. O administrador, eu não estou falando dos sócios. Aqui, gente, não é caso de aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica. A lei já fala, olha, se você é um administrador da sociedade e se você fizer isso, você vai ter responsabilidade pessoal ou solidária. Quais são os casos previstos na lei de responsabilidade do administrador para com a sociedade? Quando é que ele tem que reembolsar a sociedade? Primeiro, se ele agiu em desacordo com a vontade da maioria, que ele deveria conhecer. Houve uma deliberação
Por exemplo, ficou decidido que o administrador ia fazer isso. Ele não faz isso, ele faz aquilo. Contraria a vontade da sociedade. Neste caso, a lei fala que se a sociedade quiser cobrar dele o prejuízo, pedir indenização por perdas e danos, ok. Outro caso de responsabilidade do administrador perante a sociedade é quando ele age com culpa, né, no desempenho das suas funções. Nessa situação, ele passa a ter responsabilidade solidária. Ele foi negligente, por exemplo, né? Ele tinha que fazer uma transação bancária, ele estava com pressa, por exemplo, e ele fez um outro tipo de transação bancária, não prestou atenção e isso causou um enorme prejuízo para a sociedade, para terceiros. Então, nessa situação, a responsabilidade dele é solidária. E o terceiro caso é quando ele utiliza créditos da sociedade sem o consentimento. Aquele administrador que faz um vale, ele vai, por exemplo, faz um vale, pega o carro da sociedade, os outros não sabem, então a lei fala que ele é responsável pela restituição, né, ou pagamento do equivalente com lucros, além de ter que ser responsável pelo prejuízo que tenha causado. Bom, e quando é que o administrador vai responder pessoalmente em face de terceiros? Alguém quer promover uma ação contra a sociedade, mas pode promover diretamente contra o administrador. Na verdade, existem duas grandes situações. Uma do artigo 1015, são três no artigo 1015 e uma no artigo 1016. A primeira é quando ele age com culpa. Eu já tinha falado para vocês que quando ele age com culpa, a responsabilidade dele é solidária. Se o terceiro quiser processar diretamente o administrador, ele pode, mas ele pode também processar o administrador e a sociedade. Ou pode processar só a sociedade, depois que a sociedade pagar, ela pode promover uma ação de regresso contra o administrador. Bom, quando o administrador ele agir violando a lei ou o contrato social em exorbitância aos poderes que lhe foram atribuídos, ele age com culpa. Então, o contrato social é o documento ali que é a diretriz, né, de como o administrador vai agir, além da procuração, do mandato que ele tiver para exercício dos poderes. Então, se ele contrariar aquilo, ele age com culpa no desempenho das suas funções e passa a ter responsabilidade pessoal perante terceiros. Bom, o outro caso que eu tinha falado para vocês é um caso bastante polêmico, é o caso do 1015, parágrafo único. É uma situação em que o administrador não vai ter responsabilidade solidária, ele vai ter responsabilidade pessoal e ele vai responder sozinho, tá? Então a sociedade se exime, a sociedade não vai estar no polo passivo da ação, apenas o administrador. São três casos diferentes. Primeira, se a limitação de poderes estava escrita ou averbada no registro. Segundo, se a limitação era conhecida por terceiros e se ele praticou um ato estranho ao objeto social. Bom, vamos avaliar cada uma dessas situações para a gente entender. Primeiro, quando a limitação de poderes do administrador estava inscrita ou averbada no registro, ou seja, o contrato social fala quais são os poderes dele. Ou, se ele for um administrador que não foi eleito no contrato, existe lá na ata quais são os poderes e essa ata foi levada a registro lá no cartório, no caso da sociedade simples. Nesta situação, a sociedade, como o ato é público, o registro torna o ato público, a sociedade se exime da obrigação. Vamos supor que está
constando lá que ele não tem autorização para fazer transações acima de 100 mil reais. E ele autoriza uma transação desse tipo. Então, se isso está escrito lá na procuração, lá no documento que foi levado ao registro, lá no contrato social, a responsabilidade passa a ser pessoal do administrador. Bom, então esse é o primeiro caso. Então, nesse primeiro caso, sempre terá que ser verificado o contrato da sociedade ou essa ata de eleição do administrador para saber até quando vão os poderes desse administrador. Essa questão, essa inscrição dos poderes no órgão de registro é muito criticada pela doutrina empresarial, pela doutrina comercialista. Por quê? Porque, gente, até agora o direito empresarial admitia a chamada teoria da aparência. Se o administrador ele praticasse um ato, ele já é administrador da sociedade há vários anos, e ele vai lá e ele pratica um ato que, assim, que você, né, você é acostumado a lidar com aquele administrador, você pensa que é um ato corriqueiro da sociedade, não é? Então, a sociedade teria que responder pelo ato em razão da chamada teoria da aparência. Veio aí a teoria da empresa e jogou por terra a chamada teoria da aparência, né? Que já era adotada no direito empresarial e até então direito comercial há muito tempo, passando a responsabilidade apenas para o administrador e não mais para a sociedade. Segundo caso, a de responsabilidade só do administrador, se a limitação já era conhecida por terceiro. O terceiro está agindo de má fé com o administrador. Ele sabe que o administrador não podia fazer aquilo e o administrador fez. Então é má fé, não tem nem o que discutir. E a terceira e última situação é o chamado ato ultra vires, que é a prática de um ato estranho ao objeto social. O administrador, por exemplo, ele pratica um ato que não tem nada a ver com a sociedade. Vamos supor que a sociedade é um comércio de roupas, né? É uma confecção. De repente, né, o administrador compra materiais de construção, chuveiros, várias coisas assim que não tem nada a ver com o objeto da sociedade, né? Esse seria o ato ultra vires, né? Então, também a teoria do ato ultra vires, ela é também bastante complicada, porque passa para o terceiro a obrigação de verificar o contrato social, de saber se aquele é o objeto da sociedade ou não. Eu, por exemplo, sou dona de uma confecção, mas eu posso estar construindo um galpão, eu posso estar construindo banheiros para os meus funcionários tomarem banho. Então, é muito difícil de analisar o que seria um ato estranho ao contrato social ou não. Entretanto, né, pessoal, essa foi a solução adotada pelo Código Civil, que acolheu essa teoria do ato ultra vires e lembrem-se lá no inciso primeiro, desacolheu a teoria da aparência. E o STJ já se manifestou a respeito disso e fala que realmente nessas três situações previstas no parágrafo único do 1015, se ficar comprovado a má-fé, realmente, né, a responsabilidade será só do administrador. Bom, por enquanto é isso. Eu volto no próximo bloco para a gente encerrar essa parte geral da sociedade simples. Fiquem com Deus, até breve.